Olá, vamos falar para você hoje um tema bem interessante para você fazer uma excelente redação. Falaremos para você sobre a ideia da globalização, sobre aquilo que seria as suas diferenças em relação ao chamado globalismo. Então, essa é a ideia que nós trabalharemos com vocês hoje. Meu nome é Eli Soares, estamos trabalhando para você aqui no seu Redação Sem Drama e Atualidades. Ao mesmo tempo, nós encontramos para você aqui duas ideias. Você pode entrar pelo Instagram, Prof_Oli, ou então pelo YouTube, Fazendo História, Oli Soares. Ali no meu canal você tem uma série de vídeos falando sobre uma série de outros assuntos, além da atualidade que você também encontra aqui com exclusividade no nosso canal. Perfeito? Vem comigo. Trabalharemos então com você exatamente essa ideia, a globalização. Então o primeiro fato funciona assim, cara. Quando você começa a pensar o que seria essa ideia globalizante? Então, a ideia de globalização funcionaria como? Então, um primeiro detalhe é você fazer uma pequena retomada, para você pegar aí uma linha do tempo para você poder se localizar. Então nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Quando esta guerra acabou, nós entramos numa fase de uma bipolarização. Cara, o que é a bipolarização? É a famosa ordem mundial. Inclusive você tem um vídeo falando exatamente sobre isso, quais são as relações internacionais, o que é ordem internacional, o que é uma ordem mundial. E a ordem mundial que você teria na época seria exatamente isso durante a chamada Guerra Fria, que é os Estados Unidos de um lado e a nossa União Soviética do outro. Então isso seria a ideia da famosa bipolarização, que nós tínhamos de um lado um grupo capitalista e do outro lado um grupo o quê? Um grupo socialista. Então nós vivemos dentro desse panorama. O que aconteceu ali? O que aconteceu foi que de repente, nós tivemos simplesmente o quê? Nós tivemos que a nossa União Soviética deixou de existir. Então quando nós tivemos que em 1991, as pessoas costumam dizer que nesse momento você tem o fim, olha a expressão que eles colocam para você, o fim do socialismo real. Ou seja, aquele socialismo que realmente existiu, ele não tem mais. Então, quando esse nosso mundo socialista acabou, nós temos então uma nova ordem mundial. Nesta nova ordem mundial, você tem a figura basicamente de quem? A figura que nós teríamos a presença dos Estados Unidos. Isso seria a nossa nova ordem mundial, tá? Que vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro panorama. Já nos anos 80, observe só, em 89, as coisas começam a mudar. Nós encontramos que o presidente americano na época, chamado George Bush, ele começou a utilizar essa expressão, uma nova ordem mundial voltada para uma multipolaridade. Ou seja, nós antes estávamos voltados para uma bipolarização. Ou seja, ou nós éramos americanos, voltados à ideia dos Estados Unidos, ou nós éramos voltados à figura da nossa União Soviética. Dentro desse panorama, esse aqui não tem mais. Então, se esse aqui não tem mais, então esse ficou sozinho. Olha só, nós temos até um historiador de origem americana, japonesa americana, o nosso garotão chamado Fukuyama, que falou na época um texto muito interessante chamado O Fim da História. Por que o fim da história? Porque nós estávamos acostumados com um mundo bipolarizado. Essa era a ordem mundial. E de repente agora nós vamos ter o quê? Esse aqui não tem mais. Então como é que funcionaria? Nós entramos então num processo de globalização, que eles associaram a isso aqui. É uma ideia de integração entre aquilo que seriam os mais diversos países. Com detalhe interessante, a nossa França prefere o termo mundialização. Então observe só, quando você for falar, quando você for escrever, tanto faz você falar em globalização ou mundialização, se entenderia da mesma forma. Então, simplesmente, a ideia de globalização ou mundialização é a mesma coisa. Quando você fala em quê? Olha o que está escrito no texto para você ali, Você tem a presença de uma questão envolvendo costumes e as nossas relações, o quê? Comerciais. Portanto, em função disso, está aqui, nós temos a maior e mais rápida troca de informações. Ou seja, você intensificou o fluxo internacional de bens, serviços e capitais. Então, bens, serviços e capitais, você passaria a ter o quê? Uma movimentação muito mais intensa. Por isso que você associa
Normalmente, essa ideia da globalização, ela vem associada ao avanço também da famosa informática. Então você tem o que muitos colocaram, às vezes, até como sendo uma revolução nas telecomunicações e na informatização. Por qual motivo? Que você foi informatizando e a velocidade que você tem das informações, elas foram se transformando num processo cada vez mais intenso nessa velocidade. Tanto é que muitas atividades deixaram de existir em função desse avanço nas telecomunicações e da informática, que muitos chamam de desemprego estrutural. Por que o desemprego estrutural? Porque a informatização, por exemplo, olha só, a informática. Você já parou para pensar o que é essa informática, ou seja, a ideia do computador, por exemplo, a ideia de empregos que você teria que deixariam de existir em função disso? Exemplo, a função de telefonista hoje, um exemplo bem fácil para a gente entender. Nós tivemos durante muitos anos que nós tínhamos que você fazia curso para ser telefonista. Curso para se fazer telefone, você atender telefone. Então você simplesmente ligava para uma empresa, a empresa era alguém que atendia você, que passava para o ramal desejado, anotava os recados. Muito bem, hoje em dia, com a informatização, com as telecomunicações, essa profissão deixou de existir. Então isso acabou se tornando o que nós chamamos de desemprego, um desemprego estrutural. Hoje em dia você fala, nossa, eu tenho um sonho de ser telefonista. Aonde você vai fazer o curso? Você vai trabalhar aonde? Porque você hoje entra num sistema, você vai digitando os numerozinhos ali, ele tem sempre as coisas prontas, né? É um padrão que você tem de atendimento. Então aquilo ali é uma questão do quê? A informatização. Então repare, essa globalização vem acompanhada exatamente de todos esses elementos, tá? Agora observe só, quando nós falamos então em globalização e globalismo, primeiro cuidado que você deve ter, tá aqui, eles são opostos, tá? Por qual motivo você analisa isso? Primeiro, um deles é um conceito econômico, o outro é um conceito político. Opa, Oli, então vamos separar. De cara, quando você utilizar o termo globalização, a questão nossa é economia. Quando você falar em questão de globalismo, a questão nossa é política. São situações extremamente diferentes uma da outra. Por isso que você parte desse princípio aqui, ó. Eles são opostos, tranquilo? Então, primeiro raciocínio, a globalização subentendeu para nós isso aqui, ó, uma divisão do trabalho em nível mundial. Então você vai começar a ter uma série de especializações em função de alguns países se desenvolvendo mais em outras atividades. Então você tem o quê? A ideia de você defender um livre comércio, um livre mercado. Ou seja, você comprar livremente, a ideia básica seria o quê? Que nós teríamos que, obrigatoriamente, nós começamos a pensar que as taxas alfandegárias, ou seja, aquilo que você vai pagar para importar um produto, tá? Nós começamos então a dizer que elas deveriam ser cada vez menores, ou seja, cada vez menores com qual objetivo? Fazendo que o comércio fosse livre de um país em relação ao outro. Então um país poderia ser apenas o produtor da matéria-prima, essas matérias-primas poderiam ser industrializadas num outro país, isso aqui poderia ser vendido no mercado internacional. Essa que seria a ideia. E o grande elemento que nós temos é esse aqui, ó. A desburocratização dos serviços do Estado, ou seja, a não intervenção. Então, detalhe interessante, cada vez que você falar num processo envolvendo globalização, você diminui obrigatoriamente a participação do Estado. Tanto é que a ideia da globalização, presta atenção, ela virá muito associada, cada vez que você fala em globalização, você vai encontrar muito a presença deste nome aqui, ó. Esse nomezinho sempre vai acompanhar você, tá? Que é a figura do chamado neoliberalismo, ou seja, uma nova maneira de você ser liberal. Então observe só, preste muita atenção. Quando você falou no liberalismo, ó, no liberalismo o Estado está fora da economia. No liberalismo você faz o que você quiser. As relações comerciais, as relações de consumo, as relações de salário são todas livres de acordo com o mercado, oferta e procura. Isso é o liberalismo, que veio lá do século XIX com um garotão chamado Adam Smith, tá? Posteriormente, em função das próprias guerras da crise de 29, nós temos um vídeo também falando sobre isso, tá? Você vai encontrar que nós passamos a ter o quê? Nós passamos a ter uma intervenção maior desse Estado.
Então você foi entrando numa política chamada do quê? De bem-estar social, onde o Estado vai se tornando um gigante. De repente você encontra que a posição desse Estado ficou tão grande, cara, e nós temos que a carga tributária vai aumentando de uma tal maneira, que nós então começamos a pensar de uma nova maneira. E a nova maneira que nós pensamos foi exatamente isso, uma nova maneira de você ser liberal. Isso é o chamado neoliberalismo. Então, uma nova forma de você ser liberal. Como assim, Oli? Então, primeiro, olha só, eu não posso deixar a economia de mercado. Mas, ao mesmo tempo, o Estado deve ter algumas pequenas funções. Então, o neoliberalismo começou a pensar para você nessa figura, num Estado mínimo. O que é um Estado mínimo ali? É o menor Estado possível. É o menor Estado possível. Então, esse Estado mínimo, ele simplesmente vai diminuir o tamanho do Estado. Então, diminuir o tamanho do Estado, essa é a ideia neoliberal, que está associada ao processo econômico da globalização. Então, quando você fala em não intervenção, isso aqui vai estar parelho com o chamado pensamento neoliberal. Esse que é o famoso neoliberalismo. Ah, Oli, então o neoliberalismo pressupõe, portanto, que nós vamos ter também privatizações. E qual é o motivo dessas privatizações, Oli? É você diminuir o tamanho do quê? O tamanho do Estado. Então veja, essa é a definição de globalização que você tem. E o globalismo? Bom, já que você está falando em um conceito político, é uma política internacionalista. Ou seja, uma política que valeria para o mundo todo, com o objetivo básico de se fazer o quê? Olha aqui, ó, dirigir e controlar as relações entre os cidadãos de diferentes países, tá? Por meio de intervenções. Você fala, nossa, intervenções? Sim, mas não intervenções econômicas, não, intervenções no campo político. De que maneira? Criando-se leis sociais ou regulamentações, inclusive, no próprio campo econômico. Mas como assim? Ele não é um conceito econômico? Não, ele é um conceito político. E as relações seriam de uma política internacionalista, ou seja, algo que fosse válido para quem? Que fosse válido para todo mundo. Essa é a ideia, portanto, que você tem do chamado globalismo. Claro? Comparando os dois agora de uma forma bem direta para você, olha o que você teria. Primeiro, a globalização defendendo um livre comércio internacional. Ao mesmo tempo, você foi especializando a sua produção. Você tem uma mão de obra móvel, a mobilidade da mão de obra, por quê? Porque você vai buscar sempre o local onde essa mão de obra pudesse ser mais barata. Olha só, uma mão de obra mais barata. Então, eu poderia produzir um produto em qualquer país. Tanto é que você tem muitas empresas, por exemplo, que têm indústrias em países que você às vezes nem normalmente sabe onde se localizam. Olha, isso aqui é produzido no Timor-Leste. É produzido, por exemplo, no Vietnã, produzido no Laos, no Camboja. Veja no seu tênis onde é que ele está sendo produzido, tá? Então você fala em desregulamentação econômica, ou seja, não tenho regras, portanto, uma livre circulação do quê? De capitais e mercadorias. Isso é a ideia de uma globalização, portanto, uma preocupação eminentemente econômica. Claro? Quando você fala em globalismo, olha só, nós falamos então num poder político transnacional, significa dizer o quê? Que é algo simplesmente que estará acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Está aqui, ó. Ele é simplesmente aceito no mundo todo. É uma visão política aceita na maioria dos países, tá? Onde você vai tomar resoluções que muitas vezes são arbitrárias, por quê? Porque vem de uma imposição social. Detalhe interessante, questões envolvendo imigração, questões envolvendo racismo, descriminalização das drogas, a questão educacional, de que maneira os jovens deveriam ser educados, a famosa discussão sobre a ideologia de gênero que você tem, a famosa discussão envolvendo o aborto e a famosíssima ideia da maioridade penal. Então agora repare, esses temas todos são discutidos a nível internacional, é discutido a nível mundial, por isso que você fala que nós estamos tratando do quê? Daquilo que seria a famosa ideia da chamada o quê? Da ideia globalista. Então, quando você pensa nessa ideia globalista, esses são exatamente os termos que nós estaríamos o quê? Que nós estaríamos discutindo. Essa é a ideia. Os temas que normalmente você encontra aqui, ó, observe só como são temas extremamente o quê? Extremamente polêmicos. Está aqui, ó. Por que são polêmicos? Porque muitas vezes eles envolvem para você o chamado juízo de valor. E nesse juízo de valor, esse é o grande cuidado que você deve ter, por exemplo, ao escrever.
Claro, quando você vai fazer a sua opinião, perfeito, mas você não pode entrar num juízo de valor de tal sorte que você coloque o quê? Você coloca um pensamento extremamente radical, por exemplo, numa redação. Essa é uma preocupação que você deve ter. À medida que você escreve, o radicalismo não pode vir o quê? Ele não pode vir à tona. Então, essa é a situação que nós encontramos quando você pensa em quê? Quando você pensa em globalização e você pensa no chamado globalismo. Tranquilo? Então, são dois temas bem interessantes, né? Um deles, você fala envolvendo basicamente o quê? A ideia de um conceito econômico, que é a globalização, e um conceito político, que é o chamado globalismo. Tranquilo? Então esses são dois temas muito interessantes que você tem para que você possa fazer uma redação nota 10, uma redação nota 1000. Você escrever tendo uma noção lógica daquilo que você está fazendo. Ou seja, escrever com conhecimento. Tranquilo? Espero que você aproveite bastante. Continue escrevendo bem. Até o próximo vídeo. Grande abraço para você.